obrigado aí pela sua explanação, bastante clara, e que levanta várias dúvidas aí na gente, né? Mais esclarecimentos. É por isso que já temos, o pessoal já está na fila. Acho que o primeiro a levantar a mão foi o Januário. Obrigado, Sérgio. Obrigado aí a Samuel, uma excelente explanação, Samuel. Por hora é uma dúvida, na verdade. Você falou o IBS, né, do Estado, os estados vão definir a alíquota, né? O governador pode. Mas é só o nível estadual que define essa alíquota? Os prefeitos daquele estado não têm nenhuma interveniência nisso, Samuel? Olha, essa possibilidade é só do União, Estado? Não, quem vai definir é a lei complementar a União. Primeiro ponto, os estados vão poder definir redução ou aumento da sua alíquota. Vamos dizer, a lei complementar vai dizer o imposto vai ser 28% alíquota, sendo 12% da União, vamos dizer, 12% ou 13% dos estados e tanto dos municípios. Essa é fixada em lei complementar. Aí a lei estadual e a lei municipal pode dizer, a minha municipal, que é 2% ou 3%, fixado genericamente, global, eu quero botar mais 0,5%. Eu boto. Eu quero menos meio, porque eu não preciso de tanto. Eu quero atrair mais atividade. O que tirou é bom, porque cria competitividade sadia, mas não permite o que é hoje. Eu gosto da indústria, de uma fábrica de automóvel, eu vou dar incentivo à fábrica de automóvel. Eu gosto da atividade de supermercado, vou dar para supermercado. Isso acabou. Quer dar, o prefeito quer dar, o governador quer dar, vai dar para todo mundo que contribui naquele lugar. É isso que vai acontecer. Agora, é ruim, porque vai ser como só vai entrar em vigor em 2026, essa é a verdade, e com a lei complementar tem 180 dias após aprovado para ser fixado. Até lá, quem falar que é alto ou baixo está especulando. Mas, Samuel, essa possibilidade dos governadores definirem as suas próprias alíquotas não vai acabar redundando em guerra fiscal de novo? Não, por isso que eu estou falando. A alíquota está fixada pela lei complementar. Eu posso dizer, não, a alíquota fixada para os estados foi, vamos dizer, dos 28, que ninguém pode falar número, porque não está fixado, vamos dizer 28, 12 vai ser estadual. Sim. Do 12 estadual, o governador de São Paulo diz, não preciso de 12 é muito. Eu, para manter a minha pujança, basta 11. E vai e reduz São Paulo para 11. Ganhou, quem ganhou? Todos os contribuintes de São Paulo. Vão pagar menos. Porque o imposto é no destino. Então, mas ele pode aumentar também? Não, ele pode aumentar também. Pode aumentar também. Então, mas Samuel, mas aí é o seguinte, se eu sou governador de São Paulo, eu decido abaixar a minha alíquota, eu não estou com isso atraindo empresas de outros estados? Estou atraindo todo mundo, mas não estou atraindo aquele setor. Hoje a bagunça é essa. Eu quero uma indústria automóvel, eu dou para Ford e tal. A outra indústria automóvel eu dou diferente. E não tem transparência. E não tem o principal em tributo, a impessoalidade. Aí não, ele vai poder fazer para todo. O dono da quitanda e o dono da maior fábrica no estado vai ter que pagar a mesma alíquota. Vamos à pergunta do Túlio. Samuel, boa tarde. Boa tarde. Eu não tinha reparado nesse imposto especial aí, federal, sobre produtos específicos, né? Eu acho que não comentaram muito ou me passou desapercebido. Eu acho que é até interessante, já tem algumas coisas que a gente sabe que geram externalidades, né? Cigarro, bebida, arma de fogo. Então é lucro privado e o custo é de todo mundo, é do sistema de saúde e coisa e tal. Então, primeiro saber se tem evidência de que esse negócio funciona, né, para reduzir consumo, e se tem alguma vinculação, essa arrecadação, por exemplo, vai, por exemplo, ser direcionada especificamente para vítimas de câncer no sistema de saúde, vítimas de arma de fogo, de acidentes de automóvel, enfim, tem algum detalhamento de como esse dinheiro vai ser gasto ou vai para o caixa
da União, genericamente, né? Oi, Túlio, você colocou bem. Não tem uma linha sobre nada. E só a única palavra que vai ser o imposto seletivo sobre produtos que são nocivos à saúde e ao meio ambiente, como, por exemplo, cigarro e bebidas alcoólicas. Não fala mais. E outros, não fala o que é. Não diz que isso é obrigatoriamente aplicado em saúde. Não diz isso. Me lembro que o Adib Jatene queria lá atrás, quando ele foi ministro, para a saúde. Não tem obrigatoriedade nenhuma. Eles dizem que isso é um imposto seletivo extrafiscal. Isso é a maneira de dizer que não faz parte da carga tributária comum. Mas o teu ponto é muito bem observado. Está aberto para gastança e não para redução de gás, não para cuidar da saúde, não para melhorar a SUS, não para nada. Rogério Schmidt. Eu cedo a minha vez para o Rubens, Rondino, porque eu acho que ele pediu a palavra antes de mim. Pode ser? Perfeito. Vamos lá. Rubens. Obrigado, Rogério. O Samuel, aí, parabéns pela sua apresentação, sempre clara e esclarecedora. Eu acho que... Bom, eu não sou especialista em sistema tributário, mas acho que existe um consenso, né, que o nosso sistema tributário ele é complexo, extremamente complicado, chamam até de manicômio, né? Eu chamei de manicômio num artigo manicômio meu. tributário. Eu vejo advogado trabalhista remediado, advogado de direito imobiliário remediado, agora advogado tributarista só tem rico. Então, essa complexidade ela é famosa, mundialmente famosa. Tanto isso complica o setor produtivo, né? Naquele doing business lá que ranqueia os países onde é mais fácil ou mais complicado fazer negócio, o Brasil fica lá no final da fila e um dos fatores mais fortes para isso é o nosso sistema tributário. E é injusto, né? É um sistema tributário considerado injusto. Você falou aí mais de uma vez que a gente tributa muito consumo e muito pouco renda, propriedade, herança, quase nada. Então, esses 3 pontos aí eu acho que uma reforma tributária ela deve contemplar. Agora, as reformas, quanto mais amplas elas são, mais difíceis elas ficam para serem realizadas. Então, tem a reforma que dá para fazer ou a reforma que não sai, né? Não tem uma coisa intermediária. E o governo está fazendo isso by the book, tem que fazer logo no começo. O governo não tem uma base muito grande, mas o Congresso está muito forte. Está com uma liderança forte, o presidente do Congresso é muito forte, então é o que dá para fazer agora. Eu te pergunto, esse pedaço que saiu, que é o pedaço aí da tributação de consumo, mesmo com essa... Porque a alíquota vai ser alta, porque não taxas, não tributa renda, nem... Deve aumentar um pouco, mas não vai chegar como é os Estados Unidos, por exemplo. Mesmo com 28, 29, 27, se isso não melhora, porque se era 44, a alíquota era por aí, na média, não é isso? Não. Então, não vai melhorar. Mesmo isso não melhora. E me parece que a parte mais complicada, mais complexa, que tem até uma entrevista do Haddad hoje na Folha, vai ser a dos impostos, né? onde as pessoas, os grupos econômicos vão ganhar ou perder. Você não acha que você levantou vários pontos negativos, mas você não acha que só isso já não seria um avanço, essa simplificação e essa mitigação da injustiça? Olha, eu vou dizer para você, o que tem avanço nessa parte, nesse capítulo de consumo, tem avanço. Vai reduzir muito imposto sobre... Não sei se vão transferir esses benefícios de menor carga de tributo sobre alimento,
sobre gênero da cesta básica, sobre transporte coletivo, não sei se vai chegar no povo, né? Isso é outro problema, mas isso é um avanço grande. O que eu falei de 44, eu vou fazer uma observação que você talvez não tenha entendido. A carga tributária brasileira é 34% do PIB. 44% dessa carga é que é sobre consumo, ok? Nos Estados Unidos, isso é 7-9%. Tá? E o que dá os 44%? Dá os 44% todos esses 5 tributos sobre consumo. Nos Estados Unidos é o 7-9%. Na Coreia do Sul, onde nós devíamos ficar mais próximos, é 10%. No Japão é 10%. A Austrália é menos. O maior é 16%, que é o México. Muito próximo. Você vê como o nosso é muito alto sobre o consumo. A renda não foi alterada agora, que é como você disse, tem muito lobby, porque na renda vai dar o imposto de renda, vai dar o imposto, grande problema, imposto de dividendos, imposto da herança, imposto de propriedade, tem uma série de coisas que foi jogado para depois. O que eu acho que eu tenho medo? O depois, ano que vem é ano de eleição municipal. É muito forte a presença dos prefeitos em reeleição, dos deputados, dos parlamentares em cima da eleição. Então, a racionalidade diminui. Deslocou para um momento ruim da racionalidade temporal. Mas eu acredito que não é tão simples isso aqui, não. Olha, você tem uma ideia, esse relatório, só essa parte, dá 60 páginas, só de artigos, incisos e parágrafos. 60 páginas. Está extremamente detalhado. É praticamente um regulamento, infinitamente maior do que está na Constituição hoje. É detalhe demais, muito detalhe. Não tem simplificação fácil. Vou dar um exemplo de um assunto que eu passei, que eu não mencionei, importante, sobretudo para o Partido Nosso, que tem muitos prefeitos. Hoje, na legislação vigente, nós temos o quê? Nós temos que o ICMS, 75% fica com o Estado e 25% é repasse aos municípios. É a grande fonte de renda dos municípios, a maior fonte de renda dos municípios, juntamente com o FPI. Mas isso aqui é expressivo. E como é dividido hoje os 25%? É dividido hoje 3/4 dos 25%, dividido em função de valor adicionado naquele município. O município que tem mais atividade econômica adiciona mais, tem mais cota parte do ICMS. E 1/4 por lei estadual para equilibrar. Aí, quando o governador quiser dar o equilíbrio para os municípios mais pobres, menos pobres, etc. Nesse projeto, acabou essa do valor adicionado. 3/4 vai ser dividido em função da população do município. Então, municípios que têm muita população vão ser mais apinhoados. Principalmente mais população e menos atividade econômica. Vão ser melhor apinhoados. Mudou também isso. Eu não sei como é que não deu barulho ainda dos prefeitos em cima disso. Porque isso modifica a situação de alguns municípios expressivos. Mas eu acho que é pouco, Rubens. Podia ter saído mais. O governo reservou para ser esse imposto. Porque a receita do governo federal vai aumentar. O seletivo vai vir e vai aumentar essa da tributação sobre trust. Em plena reforma tributária, discussão ampla, se lança uma medida provisória com um novo tributo, que é esse imposto sobre renda, patrimônio, lá fora, trust, simultaneamente com reforma. Você deixa cuidar de mim agora, porque esse é feito ano que vem, e isso aqui do tributo aqui da reforma só vai entrar em 2026, mas eu garanto o meu. Então, isso me pareceu que tem que ser discutido. Perfeito. E não foi.
Perfeito, Samuel. Vamos agora à pergunta do Rogério Schmidt. Samuel, obrigado aí pela pequena aula que você nos deu. Eu tenho uma dúvida, um esclarecimento e uma pergunta, né? Primeiro, a dúvida. Essa reforma está sendo apresentada como neutra do ponto de vista do impacto fiscal, né? Quer dizer, então, você falou aí que tem essa incerteza sobre a alíquota do novo imposto, fala-se algo na ordem de 28%, mas se a gente somar as alíquotas desses 5 impostos que já existem e que vão ser substituídos, já dá os 28%, né? Quer dizer, não é que o novo imposto vai ser mais alto do que os 5 que já existem hoje. É isso mesmo? Então, essa é a dúvida. Quer dizer, essa neutralidade vai permanecer, porque o 28% é o que já se paga hoje, somando esses 5%, esses 5 impostos. Né? É isso mesmo, de direito? E a minha pergunta eu fui anotando aqui os pontos positivos e os negativos que você foi enumerando aí no começo da palestra, e, salvo engano, Samuel, os pontos negativos que você relacionou, na verdade, são mais incertezas, né? Porque vão depender aí de como que vão ser regulamentados através de lei complementar, não é? No caso do imposto seletivo, por exemplo, pode ser feito até por medida provisória, né? Poderá ser feito até por medida provisória. O Bernardo Api, essa semana, falou que vão precisar de pelo menos 4 leis complementares para regulamentar todos os aspectos da reforma, né? Então, a minha pergunta é isso mesmo? Que na verdade, os pontos negativos são mais incertezas do que pontos negativos intrinsecamente falando, ou existe algum aspecto que já seja qual for a lei complementar, que já é negativo e definitivo? Obrigado. Se você olhar, somar, por exemplo, o ICMS dentro do Estado, que é onde consome, que isso aqui vai ser destino, certo? Hoje é origem é 12%. Tá? 12%, isso é média, né? 12%. O IPI modal, 10%, 12%, 14%, dá 22%, 23%. COFINS, PIS mais 9%, dá mais. ISS, se você somar assim, daria 32%, 33%, mas não é assim, porque a base é outra. A base de cálculo é muito ampliada. Olha, eles tributam, eu até tenho um ponto que eu nem mencionei porque passou despercebido, porque eu também não sei o que é. Tributar-se-á até intangível. O que significa isso? Intangível consumido. O que eu pensei, vai ser tributado pensamento intangível. Tributar consumo de intangível. Não sei o que é. Eu acho que é difícil definir o que é intangível. Vai ficar para depois, com certeza. Mas eu acho que vai ser alta. Uma alíquota muito alta, numa só guia. É perigoso, hein? É perigoso. O Brasil não é ortodoxo. Não estamos falando Noruega, Dinamarca, Holanda, nada parecido. É perigoso do ponto de vista lamentável, mas é perigoso. Se vai subir ou não, não sei, porque não está fixada a alíquota. Ou seja, é incerteza, quando eu digo negativo, é incerteza, mas a certeza, como não tem nenhuma redução de custo, não tem uma abordagem sobre custo, nem uma abordagem sobre declínio de tributo ao longo do período, significa que dificilmente vai ter uma redução de tributo. Neutra, reforma neutra, o professor tem vários, o Roberto está aí, pode falar. Eu, na minha vida de 75 anos, nunca vi reforma tributária neutra. Por quê? Neutra. Só senta na mesa para discutir reforma tributária quem não quer correr risco de perder a arrecadação. Nunca chamo ninguém, não chamo contribuinte para sentar na mesa. Então, dificilmente quem quer só aumentar a arrecadação tem reforma neutra. Todo mundo bota o coeficiente de segurança maior do que deve. Então, dificilmente será neutro. Se vai ser muito maior ou menor, não posso dizer, ninguém pode dizer antes de ter alíquota. Então, está postergado a certeza
do negativo, mas o cheiro é de aumento de tributo. Não sei se respondi. Perfeito, Samuel. Vamos agora, Roberto Macedo, sua vez. Samuel, é um prazer estar aqui para falar com você. Eu te conheço há muito tempo, desde o tempo que eu comecei lá na Zona Franca de Manaus, porque eu era presidente da Eletro, e também pela amizade comum que nós temos aí com o professor Adroaldo. Mas a minha pergunta é o seguinte: eu queria entender uma coisa. Suponha que você está aqui numa planta de automóveis, certo? Aí você compra as autopeças aqui mesmo, né? Depois manda, digamos, esses automóveis para Manaus. E lá é dito que é o imposto no destino. Agora, como é que você repassa a Manaus os impostos que foram pagos pelas empresas de autopeças? É fácil, Roberto. Esse imposto sobre bens e serviços, uma das características boas dele, diferente do ICMS, que é ruim, é a não cumulatividade. Então, se aqui pagou 10 nas peças, e é o destino que vai decidir, ninguém vai pagar 10 aqui e 10 lá. Entendeu? Pois é, mas você faz as autopeças, você não sabe para onde vai. Você tem que pagar. Não. A autopeça, você não paga imposto de consumo de bens e serviços na produção. Ah, não paga? Não é imposto sobre produção. Olha, imposto de bens e serviços. É só sobre o produto final. Não, o ICMS, vamos olhar o ICMS. Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço. Isso. Então, eu tenho minha fábrica, eu produzi uma autopeça. Só produzi, não pago ICMS. Não vendi. Não circulou. Sim, mas aí você vende para a indústria automobilística. A hora que eu vender para a indústria automobilística, e essa indústria automobilística for em São Paulo, no mesmo estado que produziu, vai pagar em São Paulo. Se essa peça for para a indústria de automóvel na Bahia, vai pagar o ICMS lá. Sim, mas suponha que você paga aqui e o produto vai para a Bahia, tá? Não paga aqui. Aqui só vai pagar sobre autopeças, quer dizer, componentes ou peças, só vai pagar se for consumido aqui. Se for consumido em outro lugar, vai pagar no lugar que for consumido, independente de fabricar ou não. É sempre sobre. Mas tem jeito de administrar isso? Claro, fácil. Pelas notas fiscais, coisa do tipo. Hoje essa reforma inteirinha, ela só é viável, porque hoje tem, graças a Deus, nota fiscal eletrônica. Senão, não poderia nem pensar nisso que foi feito. Nem pensar. Agora, essa reforma, eu recomendo, quem quiser entender, para opinar que não é simples, precisa ler. Porque 60 páginas é um regulamento, não pode ser reforma constitucional. Mas eu peguei o texto aí do projeto, não tinha anexo. Tem um anexo? Não, tem justificativa, mas a quantidade de alteração de artigos assusta. Tem que juntar tudo, né? É horrível. Vai dar trabalho. Viu? Dizem que é mais simples, dizem que é. Mas eu acho que o ponto positivo da reforma é tributar menos produtos de primeira necessidade, tributar zero consumo de imposto dessa alíquota de 28%, 29%. Isso daria uma redução dramática nos preços de cesta básica. Não sei se chega ao consumidor. Se chegasse, era ótimo para a classe D e E, para nosso nível de pessoas que estão abaixo do nível da pobreza ou perto disso. Se chegar lá, isso é muito bom. Mas significa que outros produtos vão ter a alíquota muito alta. Para ter a mesma arrecadação, tem que ter a alíquota muito alta. Por isso que eu digo que a alíquota ser definida muito depois, eu faço um arcabouço tributário constitucional e deixo para... e vou dizer mais, a alíquota é anual.
lei complementar anual vai definir a alíquota. Então, hoje vamos dizer que é 30, amanhã, quem tiver de plantão, pode dizer que é 32. Então, você não tem certeza do que não vai haver aumento de tributo ao longo do tempo. Gostaríamos nós que o tributo fosse regressivo ao longo do tempo, que a carga tributária no Brasil é inaceitável. Nós temos a 13ª maior carga tributária do mundo e temos serviço igual a 30ª, uma posição estagnada há décadas. É um contrassenso. Pode aumentar, porque tem espaço para aumentar. Samuel, vamos agora ao professor Luiz Alberto Machado, que está pela ordem. Vamos lá, Machado. Samuel, muito obrigado aí pela sua exposição. Eu tenho batido sempre numa tecla, que a reforma tributária é o maior falso consenso que existe. Porque se você perguntar para dezenas de pessoas, pode ficar do jeito que está? A resposta é não. Portanto, você tem aparentemente um consenso. Mas quando você pergunta o que tem que mudar, o consenso desaparece imediatamente. Porque cada um quer um tipo de reforma de acordo com os seus interesses. Eu não sei se foi o Delfim o primeiro a falar isso, mas foi o primeiro que eu ouvi falar, que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, agora a gente está vendo que a reforma tributária todo mundo quer, desde que entre no bolso do outro e que não entre no seu próprio bolso. Então, dependendo do papel que cada ator tem no processo, ele quer um tipo de reforma diferente da outra. Eu concordo com você. É muito difícil falar por enquanto, porque tem muita coisa que está em aberto, sobretudo em termos de alíquota. Mas tem uma coisa que é concreta. Você vai ter um prazo de transição muito longo. E durante esse prazo de transição, você vai ter a coexistência do novo sistema com o velho sistema. Isso não vai complicar em vez de simplificar? Machado, deixa eu te falar. Eu concordo com grande parte do que você falou, se não for quase totalidade. E realmente, acho que foi Delfim mesmo que disse do bolso e é mesmo. Agora, eu vou. Um ponto que eu discordo é um só, de brincadeira até. Há unanimidade quando se fala da reforma tributária de conceito. E não há quando se discute o quê? Eu acho que há também reduzir carga tributária. Ninguém não é reduzir, a redução todo mundo quer, é um anseio do brasileiro. Nós não podemos ter, como país em desenvolvimento, uma carga tributária do tamanho que nós temos. 13º planeta, devíamos ter carga tributária comparável a uma Coreia, comparável ao México, comparável a coisas comparáveis, não ter a carga tributária igual a Holanda, Noruega, etc. Não está. E serviço de saúde e educação, nada compatível com o que eles têm. Então, eu acho que está faltando a compatibilização, qualidade de serviço com a carga tributária. O que eu não gosto de sempre é que não tem uma palavra, não tem uma voz que fale, vamos fazer uma carga tributária regressiva ao longo do tempo, porque não dá para continuar com esse tamanho de carga tributária. O governo não pode gastar o que está gastando com funcionalismo. O funcionalismo público consome hoje 13% do PIB, numa carga de 34%. A OCDE, a média da OCDE, 30 e poucos países, dá 9,5%. E tem muito melhor serviço. Então, a lata do lixo está crescendo. Privilégios estão crescendo. Então, eu acho que a carga tributária é alta e deveria mudar. Agora, o que é difícil concluir, Machado, eu concordo com você, o que está aqui tem pontos positivos, mas não tem simplificação. E não é verdade que não estamos reduzindo 5 impostos para 1. Estamos aglutinando 5 em 1. Aglutinando, mas não diminuindo imposto nenhum. A carga tributária é alta e ninguém sabe o que vem com o imposto de renda. Então, faz tudo isso e imposto de renda vem quanto? Ninguém sabe. Imposto sobre
herança, lucro, isso aí é um ponto relevante. Se tiver um tempo, eu gostaria de abordar sobre essa medida provisória, que é muito preocupante, sobretudo com os mais velhos e herdeiros, o que vai acontecer com muitas empresas no Brasil. Então, eu acho que esse é um ponto relevante, já está feito. E o imposto seletivo não tem regra nenhuma, é um cheque aberto. Tá bom, tributar cigarro, ótimo, mas devia ser tributo de cigarro para reduzir câncer de pulmão, alguém falou, reduzir câncer de pulmão, para aplicar no SUS, reduzir a poluição, automóveis que sejam poluentes, imposto seletivo, mas aberto, deixar para depois, perigoso. Eu penso dessa maneira. Tenho preocupação, uma reforma tributária fatiada, perigosa. O período de transição é longo. Você falou um ponto que está minimizado, está bem estudado, foi bem estudado o sincronismo entre dois regimes, que eles fazem 10 anos, mas justamente para medir. 1% no primeiro ano só. Já eu ligo que são 28, é 1,27. 20, no primeiro ano só mexe 1. Permanece o sistema antigo aqui. No segundo ano, mais 1. Então, é um laboratório. É um laboratório. Não, essa forma não tem simplificação grande, não. Na minha opinião, quem vai operar isso vai ter que estudar muito. Está mais no regulamento. Samuel, acho que o Januário Montoni tem mais uma questão, não é, Januário? Isso. Eu queria perguntar um pouco, Samuel, como é que você acha, se você acha que vai funcionar e como vai funcionar essa história do cashback para a população de baixa renda? Porque aonde eu vi no mundo aí essa coisa de retorno de taxa era uma burocracia feroz. Eu fiquei imaginando como é que isso poderia funcionar para a baixa renda brasileira. Você tem uma visão sobre isso, Samuel? A mesma sua. Olha, a gente vê isso que você falou. Em alguns países tem isso só para o turista no aeroporto, lá fora, que é um universo desse tamanho. Agora, reduzir para pobre, que é um maciço na nossa população, eu não sei como é que vai funcionar, não, e nem sei se está feito para funcionar, se não é mais uma daquelas promessas que ficam ad eterno, que não se realiza, igual a educação. Todo mundo fala que sem educação não há salvação. E a salvação não vem e ninguém procura mudar a educação. E para complicar, o Januário, o cashback ele seria muito razoável no imposto de renda, mas não no imposto sobre consumo, porque, na verdade, o que nós estamos aprovando agora é o imposto sobre consumo, e nós estamos fazendo cashback no imposto difícil de você identificar a origem. Então, é realmente complicado. Olha, eu vou complementar pegando o seu gancho, que eu acho que é muito bom, eu passei batido nisso, até porque já está feito. Produtos básicos, insumos básicos, saúde, educação, transporte coletivo, hortifruti, cesta básica, já tem zero de imposto sobre consumo, está 100% de redução. Então, como é que vai ser esse cashback de quê? Sobrou receita, eu vou dar? Aí é Papai Noel, eu não acredito que Papai Noel fora de época, eu nunca acredito, nem acho que ninguém acredita. Sequência, Ivani Boscolo. Não, é só agradecer ao Samuel e dizer que é um prazer vê-lo e ouvi-lo, Samuel. Eu não vou fazer pergunta, porque todos os meus amigos aqui já fizeram, é só dizer que eu sou uma aluna, tentando aprender um pouquinho, entendendo alguma coisa dessa reforma tributária, porque toda vez que eu escuto ou leio, me assusta. Mas foi um prazer ter você aqui, eu anotei tudo que você falou para poder estudar direitinho. Muito obrigada, viu, Samuel? Foi um prazer. Obrigado, é um prazer estar com você. Eu sempre gostei de você, seu marido. Muito obrigada. São especiais para mim, são muito caros. Muito obrigada, e eu quero ouvir o resto do que você vai falar, porque eu estou na fase de aprendizado. O Túlio pediu mais um. Não é só um comentário, né? Todo mundo fala que é o pobre que mais paga imposto no Brasil e coisa e tal. Eu acho que é a classe média, né?
Porque se você quiser ter um ensino de qualidade, você não pode colocar em escola pública, você tem que colocar em escola privada. Se você quiser saúde de qualidade, não pode ter hospital público, tem que ser hospital privado, mesma coisa com segurança, quer dizer, qualquer serviço público, né? Então, o pobre ele paga muito, mas pelo menos ele usa. É o pobre que usa a escola pública, o hospital público, a segurança pública. A classe média não usa nada disso, né? Só paga. Então, acho que relativamente falando, nem né? O rico, obviamente, dá o jeito de sonegar, de esconder, o pobre paga, mas usa, e a classe média é o pior dos mundos, porque paga e não tem como sonegar e não usa, né? Isso aí tudo é verdade. A classe média, a carga tributária não é essa, não. Você não tem segurança, não tem educação, não tem saúde, você é obrigado a recorrer a serviço privado. Soma esse valor aí, a carga de tributo, você vai ver para onde vai. Tá? E vou dar um exemplo a mais. Hein? Quando se fala em carga tributária no Brasil, está se cometendo um erro. Se fala 34% do PIB mas para gerar déficit público de 8%, 9% do PIB. Significa que o governo está gastando 42%. Nós não estamos vendo que está só jogando aumento de endividamento. Uma hora essa conta vai vir, está vindo já. Mas a carga tributária, o governo consome 40 e poucos % do PIB para gerar serviço de 30ª posição no ranking dos países. E ninguém dá uma palavra sobre essa dicotomia entre tributo e serviço. Samuel, aplausos aí para você. Muito obrigado aí pela sua palestra. Eu quero agradecer. Não tem palestra, Sérgio. Foi troca de ideias. É um produto inacabado e ainda muito sujeito a mudança. O Senado vai mudar muito. Se eu conheço um pouquinho, o Eduardo Braga, que é o relator, vai mudar muito. Samuel, parabéns, muito obrigado. Eu quero agradecer ao Túlio Kahn, ao Januário Montoni, ao Rogério Schmidt, ao Rubens Figueiredo, a Ivani Boscolo, o Eduardo Matos, o Roberto Macedo, o Luiz Alberto Machado e o João Aprá, que participaram desse nosso diálogo. E agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado. Até o próximo programa.